João, capítulo 8. João, capítulo 8. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos, amém? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, Ele está aqui, né? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por cada momento que o Senhor tem nos ouvido até agora. E agora queremos aquietar o nosso coração para ouvirmos o Senhor falar conosco, Pai. Porque precisamos dessa palavra, precisamos ouvir do Senhor, nós precisamos de Ti, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, estamos sedentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Deus, que os nossos ouvidos espirituais, Senhor, sejam destampados agora, os nossos olhos também, que possamos enxergar, ouvir tudo a respeito do Senhor, Pai, nessa noite. Que o Senhor traga renovo de entendimento para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? O grande problema que nós tínhamos aqui era um problema sobre religião. Era um problema religioso. Nós vamos perceber que não era um problema moral que estava sendo discutido. Não, era um problema religioso que estava sendo discutido. A palavra religião, ela tem o sentido bom, porque ela vem do sentido de religar, né? A palavra original é a palavra que religa o homem com Deus. Então a religião, ela no seu sentido original, ela é um instrumento para religar o homem que estava afastado de Deus. Então a religião, ela é o ato de religar o homem com Deus. Porém, nem todas as religiões são uma religação do ser humano com Deus. Porque a religião, quando ela é encarada como uma religião, então, religião agora eu estou dizendo no sentido errado da palavra.
Porque muitas vezes nós pregamos aqui que não podemos ser religiosos. Mas como não podemos ser religiosos se a religião é novamente ligar o homem com Deus? Porque quando tratamos aqui sobre o assunto de religião, então nós estamos falando a respeito de costumes humanos. E a religião, quando é tratada a respeito de costumes humanos, regras humanas, então ela é ruim. Ela é muito ruim, porque a palavra de Deus e a intenção real do coração de Deus, ela é totalmente deturpada, ela é totalmente mascarada. Então o homem passa a fazer a sua própria vontade, porque quem comanda as religiões são os homens. Amém? Então o homem, ele faz o que ele quer, quando ele tem em sua mão uma religião. Agora o ato da palavra verdadeira, religar o homem com Deus, isso cabe somente a Deus. Nós não somos uma religião. A Igreja Batista da Lagoinha, Igreja Batista, não é uma religião. Nós somos aqui na cidade de Batatais uma comunidade de fé, que assim como muitas outras comunidades de fé, se reúnem para ler a palavra, para cantar louvores a Deus, para anunciar a palavra de Deus. Não somos uma religião. Não queremos ser uma religião, não, somos instrumentos de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos, no começo, a igreja primitiva, não era uma religião, ela era a igreja de Deus, ela era a continuação, fala comigo, continuação da caminhada de Jesus. Amém? Então a igreja não é uma organização, ela é a continuação da caminhada de Jesus. Por onde Jesus andou, a igreja também andou, e por onde Jesus queria andar, a igreja passou a andar. Amém? Então isso somos nós. Isso somos nós. Jesus queria pisar em Batatais. Então nós somos a igreja do Senhor. Nós pisamos em Batatais. Não estamos aqui para ser uma religião. Não. Não estamos aqui para, como os religiosos, julgar os pecados das pessoas. Não. Estamos aqui para, assim como Jesus, tomar atitudes diferentes. Amém? Nós servimos a um Deus que nunca foi o Deus da lei. Existe um equívoco de muitas pessoas que passam a estudar a palavra de Deus, porque eles dizem, existiu um Deus, que foi o Deus Criador. Depois esse Deus passou a ser o Deus da lei, e hoje esse Deus é o Deus da graça. Não. A mesma palavra de Deus me diz que eu sirvo a um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que não se transforma, um Deus que ontem foi de um jeito, hoje Ele é do mesmo jeito que Ele foi ontem, amanhã Ele vai ser do mesmo jeito que Ele foi hoje, na época de Moisés, seja lá onde for. O Deus que eu sirvo é sempre o mesmo Deus. Então esse Deus sempre foi o Deus da graça. Esse Deus, Ele sempre foi o Deus do amor. Ele sempre foi, sempre foi. Deus não mudou. O coração de Deus está sempre receptivo e pronto a perdoar e receber de volta aquele que pecou. E nós vemos aqui uma história onde a religião estava na flor da pele daqueles homens religiosos, fariseus da época, que queriam tanto encontrar em Jesus um problema para acusá-lo, para matá-lo, para mandá-lo embora, para condená-lo de alguma forma. Eles queriam achar naqueles que eles diziam um profeta revolucionário, muitas vezes possuído por demônios, era assim que eles diziam, os religiosos da época, sobre Jesus. Então a religião faz com que a gente não enxergue Jesus como Ele é. Então esses homens procuravam uma vírgula, um defeito em Jesus para poder condená-lo. Eles não encontraram isso, porque Jesus conhecia muito bem as leis de Deus. Jesus conhecia muito bem os mandamentos de Deus também. Então era tentativa frustrada sempre, quando alguns dos religiosos achavam que conheciam mais as leis do que Jesus. Quando achavam que conheciam mais os profetas do que Jesus conhecia. Não, Jesus conhecia mais do que todos eles juntos. Jesus sabia mais do que todos eles juntos, com todo o estudo que eles tinham. Como eu posso dizer que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será amanhã? Como eu posso dizer que esse Deus, Ele é o Deus da graça e Ele foi o Deus da graça desde o início? Com um argumento. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, diz que em Deus nós existimos.
Nós existimos em Deus. Ou seja, sem Deus, nós não existimos. Certo? Então, como conseguimos explicar um homem que no jardim do Éden, um homem e uma mulher pecaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus e agora estavam sem Deus? O que faz um Deus tão poderoso deixar a criação continuar viva? Deus poderia fazer tudo conforme é o natural. E qual que é o natural? A criação afastou-se de Deus, a criação passa a não existir mais. Esse é o natural, mas não. Esse Deus da graça manifestou a sua graça no jardim do Éden ainda, dando nova condição do homem continuar vivendo. A humanidade, Deus perseverou na humanidade. Hoje nós estamos aqui porque o Deus da graça de hoje, através de Cristo, lá no Antigo Testamento, Ele também operava com graça e com poder. Mas existiam leis, sim, existiam leis. Leis que precisavam ser cumpridas, sim, leis que precisavam ser observadas, segundo o coração de Deus. Muitas das leis do Antigo Testamento eram leis severas, vocês concordam com isso? Eram leis severas, mas Deus não cria as leis severas com a intenção de punir o homem, porque se Deus tivesse a intenção de punir o homem, Ele teria aniquilado o ser humano desde o início. Então Deus não tem vontade nenhuma de te castigar, nenhuma, vontade nenhuma. Mas e quando eu peco? E quando eu peco? Esse dia eu pequei e foi feio demais, e aí, como é que eu faço? Deus também não tinha vontade de te castigar. Ele não tem essa vontade? Não. As leis eram feitas para ser observadas. Foram sim ditadas pelo próprio Deus, inspiração divina. Para quê? Para que o homem retornasse para Deus, não para que o homem morresse. Porque o salário da morte é o pecado, mas a vontade de Deus é trazer o homem, religar o homem consigo. Essa é a vontade de Deus, de um Deus que eu sirvo. Então, Jesus, ele diz que não veio para descumprir a lei. Ele não veio para ser um revolucionário que dizia ao contrário da lei. Como muitos dos religiosos diziam, esse Jesus está contrariando a nossa lei. E eles diziam a nossa lei, a lei não é nossa, a lei era de Deus. Ele contraria a nossa lei, ele está fazendo bagunça. Não, Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para desfazer a lei, eu não vim para falar mal da lei, eu vim para cumprir a lei. E aí, diante dessas palavras de Jesus, em um grande momento de perseguição, nós vemos aqui uns versículos atrás, que os religiosos já estavam chateados com Jesus, porque eles chegavam em Jesus, Jesus dava uma patada neles, depois eles voltavam para Jesus, Jesus dava outra patada neles, e dava outra burdoada neles, então eles estavam bravos. E aí a Bíblia diz que então Jesus chegou no Monte das Oliveiras, um lugar, e vieram alguns religiosos com uma mulher que foi pega em adultério, no ato de adultério. E o que a lei dizia? Que as mulheres que eram pegas em adultério seriam então julgadas e apedrejadas. Não é isso que a lei diz? Então eles chegam, pegamos essa mulher em adultério. Só que esse Jesus, ele contraria a nossa lei. Então nós vamos chegar diante dele, vamos perguntar para ele, o que a gente faz com essa mulher? A gente joga pedra nela, a gente bate com pedaço de pau na cabeça dela, o que a gente faz? Ele quer mudar a lei? Nós vamos matar de que jeito? Na cintada? Como é que mata essa enforcada? Como é que a gente vai fazer? E aí eles levam essa mulher diante de Jesus, porque Jesus é bonzinho, ele vai falar que não, que a gente não precisa matar a mulher. E aí a gente prende Jesus, e aí a gente mata o Jesus. Era um plano, né? Perfeito, né? Não, o plano perfeito é aquele que a gente cantou aqui. De Jesus, o plano perfeito. Jesus tem todo o plano perfeito. E aleluia por isso. Porque pelo plano perfeito de Jesus nós fomos alcançados. Pelo plano perfeito de Jesus nós podemos contemplar hoje a lei com os olhos de Deus. Amém? Então, quando chegam com essa mulher diante de Jesus, eles dizem, Jesus, o que nós vamos fazer? E Jesus estava sentado. E a Bíblia diz que Jesus se curva. Olha a tranquilidade de Jesus. Ele poderia ficar tenso, né? Então Jesus se curva e começa a escrever na terra. Vai lá, né? Um pauzinho,
dedão, começa a escrever na areia ali. Igual uma criança, distraída. Está lá distraído, Jesus escrevendo, e esse povo deitando. Pegamos ela, pegamos em adultério. Por que eu digo aqui que a situação não era uma discussão sobre moral? Não era uma discussão sobre moral. Por quê? Porque ninguém falou do cara que estava com ela, né? Pegaram a mulher em adultério, e o homem que estava em adultério? Se fosse para discutir moral, tinha que levar o homem junto também, né? Pelo menos para dar umas chicotadas nele. Não é verdade? Isso é moral, isso é discutir moral. Vai bater, já bate em todo mundo. Já faz as coisas direito. Mas não, o segredo ali era a mulher pega em adultério. E aí Jesus, em toda a sua sabedoria, né? Jesus é maravilhoso, né? Quem concorda comigo que Jesus é maravilhoso? Jesus é maravilhoso. Então Jesus diz o seguinte, versículo 7, diz que eles perseveraram e perguntaram de novo. Aí Jesus estava inclinado, né, escrevendo ali na terra, aí Jesus se endireita e diz para eles: aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então Jesus não negou a lei. Jesus não negou a lei. Ele disse: tudo bem, vamos aplicar a lei como ela deve ser aplicada. Primeiro passo, eu preciso de um voluntário que esteja sem pecado. Eu preciso de uma pessoa perfeita. Eu preciso de alguém aqui que não peque. Eu preciso de alguém limpo diante de Deus, para começarmos então a aplicar a lei. Então Jesus deixa a sua varetinha, Jesus deixa o seu desenho, os seus escritos que ele estava fazendo no chão e fala: então beleza, aplicaremos a lei. Onde está um voluntário? Um que não tem pecado. Joga pedra, vamos começar. Depois nós tudo joga, vamos lá. E aí esses homens baixaram a cabeça e a Bíblia diz que eles foram embora, começando do mais velho, o mais religiosão de todos, o mais ranzinza, baixou a cabeça, saiu, né, resmungando, e aí foi o outro mais novo, depois o outro mais novinho, até o último dos mais novinhos. Saiu tudo, né, digamos assim, com a cauda entre as patas. Para não falar do outro jeito, né, porque eu estou na igreja, como é que eu falo? Então colocaram a cauda entre as patas, como um cão arrependido, e saíram ali diante de Jesus. Então Jesus não precisou fazer muito esforço, né? Alguns dizem que Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever para meditar em algo. Não, Jesus não estava meditando em algo. Jesus estava fazendo outra coisa, que eu vou contar para vocês. O que ele estava fazendo? Quem sabe o que Jesus escreveu? Alguns dizem que ele escreveu os dizeres que ele disse depois, né? As frases que ele disse depois. Mas depois eu conto o que ele me contou que ele estava fazendo. Glória a Deus por isso. Então o que é cumprir a lei? O que é observar a lei? Como que esse Jesus, que dizia que veio para cumprir a lei, ele não cumpriu a lei como os religiosos queriam que ele cumprisse a lei? Porque a lei, ela precisa ser observada antes de ser cumprida. Porque a lei precisa ser observada com o coração de Deus, quando estabeleceu as leis. Por que Deus estabeleceu a lei do apedrejamento? Para aqueles que fossem testemunhas do adultério, tivessem a condição de analisar o coração de Deus e também perdoar. Vocês não entenderam isso, né? O que Jesus faz quando eles chegam com a mulher adúltera diante dele? Ele observa o seu próprio coração. E segundo o seu próprio coração, ele libera para essa mulher o perdão, livrando ela do apedrejamento. E não era brincadeira, viu? O apedrejamento não era brincadeira, não. Tem gente que fica imaginando, né? Que todo mundo jogando aqueles pedregulhos. Pedregulho. Até a pessoa ficar submersa, assim, por pedregulhos e morrer. Assim. Não! Eles já chegavam com aquelas pedras grandes, né? Pedra grandona mesmo. Vamos jogar a primeira em 2, vai, na cabeça. E era feio o negócio, era feio. E a cabeça ficava esmagada. Então imagina um apedrejamento, era algo terrível. Terrível, irmãos, misericórdia, né? Ainda bem que ninguém está querendo apedrejar a gente aqui, que é cristão, né? Por enquanto.
aqui no bando, mas não vão, né? Mas pode ser que sim. Mas até agora não. Então quem tinha maior poder? Quem tinha maior autoridade? Quem queria cumprir a lei ou quem liberava o perdão? Quem tinha maior autoridade? Os religiosos, fariseus ou Jesus? Jesus tinha maior autoridade. Quem estava cumprindo a lei? Os fariseus ou Jesus? Jesus cumpria a lei, porque a lei é segundo o coração de Deus, e Deus tem o coração perdoador. Não tem o coração para punição, voltado a castigar, não, Deus nunca foi um castigador, um ditador, um castigador, Deus nunca foi. E aí Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, que jogue a pedra. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer assim, ó: o único que tem autoridade aqui, para jogar o primeiro dos tijolão, sou eu. Eu não tenho pecado nenhum. Eu posso fazer. É justo que eu faça. Jesus estava querendo dizer isso. Olha, é justo que eu faça, eu não tenho pecado nenhum. Agora, se alguém de vocês aí também não tiver, fique à vontade. Eu posso fazer, mas não vou. Eu prefiro perdoar. E aí, diante dessa exposição de observação da lei, nós devemos observar o nosso coração e observar também o coração de Deus, porque muitas vezes nós temos o direito de condenar, e por esse direito de condenar, porque estamos certos, nós então proferimos ali uma condenação, fazemos uma condenação, condenamos. Só que, será que nós somos dignos de condenar alguém, seja quem for? Se existir alguém que é digno aqui, não precisa me jogar nada. Apenas, né? Fique aí, por favor, quietinho. Mas não há ninguém, irmãos. Não há ninguém que tenha a autoridade para condenar outra pessoa. Não há ninguém. Nenhum de nós aqui. Nós não temos essa autoridade. Isso é observar o coração de Deus. Mas e quem castigará? E quem fará? Te importa? Te importa? Não te importa e não me importa o que acontecerá com a vida das pessoas que me fizeram mal. Nos importa abençoarmos ainda esse irmão. Nos importa abençoarmos ainda essa pessoa. Isso é cristianismo. Quando cuspiam em Jesus, batiam em Jesus, xingavam Jesus e Jesus crucificado, o que ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O que Jesus dizia? Eles não observam a lei segundo o coração do Senhor. Jesus então não estava dizendo apenas a respeito da sua crucificação, entenda isso. Quando Jesus diz, eles não sabem o que fazem, ele não estava dizendo para Deus, oh Deus, eles não sabem o que fazem, Pai. Olha o que eles estão fazendo comigo. Não, ele dizia a respeito do coração de cada um que estava lá e que fazia não apenas o que faziam com Jesus, mas praticavam as mesmas injustiças com muitas pessoas na época. Injustiças. Toda vez que eu condeno, eu estou sendo injusto, porque quem deveria ser condenado era eu. Eu merecia condenação. Eu merecia. Então, quando Deus me perdoou, quando Deus investiu na humanidade, então agora eu tenho obrigação, é uma obrigação do cristão perdoar. Porque não nos resta nenhuma gota de justiça sobre nós. Por mais que você se esforçar para fazer a vontade de Deus, para fazer boas ações, para levar alimentos no GC, solidário, não importa, não há justiça sobre você, senão a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Um Cristo crucificado, sangrando até a última gota pelo meu pecado. A justiça de Deus não é porque eu conquistei, não. A justiça de Deus não é porque eu o recebi como Salvador, porque eu era melhor do que o meu vizinho.
Não, a justiça de Deus é um Cristo crucificado por minha culpa e por sua culpa. Assim observamos a lei, com os olhos de Jesus, que veio para cumprir essa lei. Quantos de nós somos aconselhados a abrirmos mão da nossa razão para perdoar alguém? Abre mão, dá o braço a torcer para perdoar essa pessoa. E aí nós falamos, não vou abrir mão da minha razão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer essa bondade para esse irmão. Irmãos, não é bondade para irmão nenhum, porque você não está abrindo mão de uma razão que você nem tem. Vocês entenderam isso? Você não está fazendo bondade para ninguém, porque você não está abrindo mão. Quando aconselhamos assim, aconselhamos errado. Abre mão da sua razão, dá o braço a torcer. Mentira, não há razão nenhuma. Não há razão nenhuma quando estamos todos em uma só balança. Estamos em uma só balança. Todos iguais. Estamos numa balança só. É a balança de Deus. Deus pesa eu igualzinho pesa o Serjão. Igualzinho, não há diferença nenhuma. Igualzinho pesa o Xandão. Igualzinho. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Somos todos iguais. Viemos todos do barro. Para o barro nós vamos voltar. E para a glória nós vamos caminhar. Aleluia! Porque eu faço esses versos. Vocês entendem isso? Só que é o seguinte: a graça manifestada de Deus através de Jesus Cristo é uma graça que traz uma responsabilidade. Graça, fala aí, graça, seguida por uma responsabilidade. Ou seja, muitos aqui estão se sentindo livres. Fala, agora estou livre. Eu vivo a graça de um Deus perdoador. Ou seja, toda vez que eu fizer um cocô, Deus vai olhar para todo mundo e falar, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e eu estarei livre. Aí Jesus, fica ele e a mulher, porque foram todos embora, as caudas e tal, enfim. Fica Jesus e a mulher lá. O que Jesus fala para essa mulher? Olha, engraçado, não era você que ia ser condenado? Era eu. Então, ninguém te condenou? Jesus faz a pergunta, ela fala, não, ninguém me condenou. Aí Jesus fala, pois bem, eu também não te condeno. Jesus não condena ninguém aqui, amém? Quem é que se sente condenado, Jesus não condena você. Porque Jesus não me condena também, Ele não nos condena. Só que aí continua o assunto de Jesus. Porque Jesus gosta de continuar os assuntos. Por isso eu quero te dizer que quando você estiver orando a Deus, fique um tempo ouvindo a Deus. E quando você começar a ouvir a Deus, até coisas que não te agradam, continue ouvindo Jesus, porque Jesus gosta de continuar os assuntos. Sabia disso? Às vezes a gente quer ouvir o que a gente ouviu e tá bom, a gente vaza, vamos fazer nossas coisas. Não, Deus quer continuar um assunto com você. Tem alguém aqui que Deus quer continuar um assunto que Ele começou há muito tempo atrás. E Jesus não falou tudo que tinha que falar, não. Ele quer continuar. E essa pessoa que está aqui está fugindo de Deus. Deus quer continuar o assunto com você. Então Ele vai continuar aqui o assunto com a mulher. Ele disse para a mulher, agora vai embora. Vai tranquila, vai viver sua vida e amém. Não foi isso que Ele disse para a mulher? Foi ou não foi? O que Ele falou para a mulher? Isso, exatamente. Graça seguida de uma responsabilidade. Eu perdoei sim, eu não te condeno. Você está perdoado, você está livre das tijoladas. Vai embora. Não peques mais. Vai e não peques mais. Nós maquiamos a graça de Deus, porque nos convém maquiarmos a graça de Deus. Maquiamos para nós mesmos. Um Jesus que me perdoou, que me permite viver da maneira que eu quero viver, porque Ele é um Deus que perdoa. Não, aonde está a responsabilidade
sobre os filhos de Deus, os cristãos, a igreja do Senhor, do vai e não peques mais. Aonde está o discernimento a respeito do arrependimento? De um Cristo que nos perdoou, manifestou a graça de Deus para nós, nos ensinou a observarmos a lei, mas nos disse: vá e não peques mais. Não caia onde você caiu, porque senão você vai estar sendo como porco que foi lavado e preferiu voltar para a lama, ou como cão que vomitou e comeu seu próprio vômito. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Que nojento comer o próprio vômito, é tão nojento. Pior é voltar a cometer os mesmos pecados que foram pagos e perdoados pelo sangue daquele que era justo, justiça de Deus. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é para que nós possamos aprender a observar a lei em relação às pessoas, e assim como Deus, ter um coração misericordioso e perdoador. E é também para nós, que nos consideramos os donos da graça, observarmos o resto da conversa com Jesus. O resto da conversa, Jesus tem um restante para conversar. O assunto de Jesus não termina quando a gente quer, termina quando Ele quer que termine. E diante dessa palavra, eu também gostaria de que nós voltássemos o coração a esse Cristo, para contemplarmos sim a sua graça, em total gratidão a Ele, em gratidão, porque hoje Deus revela a nós a graça de um Cristo que morreu pelos nossos pecados sem nós merecermos, a graça de um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, sem nós termos merecimento algum, e hoje Ele nos aceita diante dEle, diante da palavra dEle, e hoje Ele nos aceita diante da sua presença, e nós podemos orar com confiança, podemos nos achegar ao trono do Pai. Há um Jesus que no dia da sua morte, no momento da sua morte, Ele rasga o véu que separava o homem de Deus. E hoje temos acesso à presença de Deus pela sua graça salvadora. Há um Jesus a quem nós devemos retribuir com santidade a tudo que Ele fez por nós. Santidade a Ele, santidade é o que nós temos que oferecer ao Senhor, que nos dá a sua palavra, que nos revela coisas, que realiza os sonhos, os desejos do nosso coração. Nos convém cumprirmos a vontade desse Deus, porque isso Ele conquistou. Que hoje nós pudéssemos cumprir a vontade desse Deus. O que eu quero dizer, que o mesmo Jesus que estava lá com aquela mulher, e não apedrejou ninguém, e não permitiu que ninguém a apedrejasse, esse mesmo Jesus está aqui. E esse Jesus, Ele quer cuidar de você. Esse Jesus quer continuar falando com você. Eu gostaria que você ficasse de pé, para nós termos um tempo agora para falar com esse Jesus, porque Jesus tem coisas profundas para revelar ao teu coração e ao meu coração nesse momento. Eu gostaria que já você fechasse os seus olhos. Jesus está aqui. Feche os seus olhos. E se possível, coloque a mão sobre o seu coração. E comece a colocar este coração diante do Senhor. Porque talvez Deus, nessa noite de sábado, mostre para você um coração desalinhado à real vontade de Deus, segundo a sua graça perdoadora. É esse coração que nesse momento, junto comigo, você começa a apresentar ao Senhor. Um coração que deve pertencer a Deus, somente a Deus. Um coração muitas vezes ferido. Talvez você coloque diante do Senhor um coração apedrejado, um coração que foi machucado.
por pessoas próximas. Talvez você coloque um coração diante do Senhor que não tem mais lugar para caber acusações sobre a tua vida. Eu quero te dizer que não importa o que dizem ao teu respeito a partir de agora, porque o que Deus diz ao teu respeito é que Ele não condena você. Talvez existem alguns corações aqui que vivem por condenar, que vivem por julgar, condenar, estabelecer juízo sobre pessoas. Eu quero dizer para você que o Jesus perdoador, Ele está aqui, é Ele quem quebranta o teu coração, é Ele quem amolece o teu coração diante das situações, e Ele quer transformar o teu caráter nesta noite, porque não é para amanhã o que Jesus quer fazer aqui, é nessa noite, porque o amanhã nós não temos, é nessa noite, essa é a noite da tua vida. Senhor, muitos aqui estão nessa noite diante de Ti, como aquela mulher, Pai. E uma coisa eu peço ao Senhor: que o Senhor revele a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Que o Senhor revele o desejo do Teu coração, e estenda as Tuas mãos, liberando o perdão que vem do céu sobre essa pessoa, sobre a pessoa que está aqui, que tem um assunto para continuar com o Senhor. Que esse assunto comece agora, e que o Senhor termine esse assunto quando o Senhor quiser terminar, para que depois comece outro assunto. Que o Senhor renova a fé dessa pessoa, Pai. Traga ela de volta aos Teus caminhos, Senhor. Vai rasgando, vai abrindo o teu coração diante do Senhor. Nós não somos nada sem Ele, nada. E se você também está aqui nessa noite e nunca fez uma oração pública dizendo: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, o Salvador da minha vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui na frente, que eu quero orar com você. Jesus está chamando você. Saia do seu lugar e venha até aqui, que eu quero participar da entrega do seu coração para o Senhor. Se você está aqui também, quer se reconciliar com o Senhor, enquanto nós estivermos cantando, também saia do seu lugar, que eu quero orar por você. Igreja, vai falando com o Senhor, vai falando, vai abrindo teu coração, vai falando com Ele. Ele está aqui, Ele está aqui.